Olá, esta é a 19ª aula para os alunos que estão interessados nesses dois vestibulares aí, o vestibulinho da ETEC 2022 e o Enem 2022 também, né, para este ano aí que nós estamos, tá? Aula passada nós falamos sobre equações, as equações do primeiro grau. Hoje nós vamos falar das equações do segundo grau, também chamada de equações quadráticas. Antes de iniciar, gostaria que você compartilhasse o vídeo, desse like, comentasse aí o que você tem dúvida e tal, e para que, principalmente o compartilhamento, para que chegue para mais pessoas aí. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as postagens semanais aí, tá bom? Então, vamos primeiro definir aqui o que a gente conhece como equações do segundo grau, e principalmente no Enem aparece o nome quadrática, tá? E por que quadrática? Quadrática tem a ver com a letra elevada à segunda potência, que também uma das formas de ler é dizer que essa letra está elevada ao quadrado. Por isso o nome quadrática que está aparecendo. Alguns alunos confundem com o nome, com o quarto grau, quadrática, porque lembra 4, mas não. A quadrática tem a ver com isso aqui, ó, com uma letra elevada à segunda potência. No caso, a maioria dos casos será o x, mas não necessariamente o x, tá? Então aí a gente tem, de uma maneira geral, ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero. Igual a zero porque a ideia de solucionar estas equações, a gente tem o conceito de raiz. E uma raiz em uma equação ou função, que será o próximo tema que nós vamos estudar, nós fazemos igual a zero. Quando a gente fazer o gráfico, creio que vai ficar mais claro, tá? Nesta aula aqui, eu vou só mostrar os métodos de solução, que são dois principais, que é a Bhaskara, né, que geralmente a gente aprende no 9º ano, e soma e produto também, tá? Na descrição do vídeo, eu coloquei, né, uma videoaula que eu mostro como chegar nesses dois métodos. Aí, caso você queira se aprofundar, aí você assiste lá a aula que mostra o passo a passo de como chegar na fórmula de Bhaskara, né, e como chegar no método que é uma redução da fórmula de Bhaskara, conhecido como soma e produto. Nesta aula aqui eu só vou mostrar como utilizar, fazendo alguns exercícios para vocês poderem lembrar, tá? Então esse A, B e C são números reais, está representado aqui, né? Esse símbolo aqui é o conjunto dos números reais e está querendo dizer que pode ser qualquer número, tá? Pode ser número negativo, pode ser fração, pode ser raiz e assim vai, tá? Então dentro dos números reais, esse A, esse B e esse C são números desconhecidos, ou conhecidos, perdão. Outra coisa importante é que esse A ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se a gente colocar zero aqui, zero vezes qualquer número, vai dar zero. Então a gente elimina o x ao quadrado e aí fica só o x à primeira potência, ou seja, nós vamos ter uma equação de primeiro grau. Então o B e o C pode ser zero, mas o A nunca, tá? Porque senão a gente tem uma equação de primeiro grau. Aí fura o conceito da equação quadrática, tá? E no caso da posição dessas letras, que a gente chama de coeficiente, estou falando do A, o B e o C, não necessariamente vai aparecer nessa ordem, tá? Em alguns casos a gente vai organizar, né, por ordem de grau, né? O x ao quadrado primeiro, o x a primeira, depois a letra independente, o termo independente, que é o valor C aí, a gente geralmente organiza, mas não necessariamente é a ordem, e sim quem que está multiplicando o quê? Ou seja, o A será sempre o número que está multiplicando o x ao quadrado, independentemente se apareça no começo, no meio ou no final da equação. O B é o x que está multiplicando a letra primeira potência, lembrando que quando o número tem expoente aqui é 1, a gente não precisa colocar, e o C, o termo independente, ou seja, a letra que não depende de ninguém, né? No caso, o número, né, que está sozinho, não está acompanhado de nenhuma letra, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, eu coloquei um exemplo aqui para a gente poder discutir os dois métodos, tá? Fórmula de Bhaskara e soma e produto, e aí você escolhe o método que você mais se identificar.
tá? Os dois métodos, geralmente, a gente consegue resolver as equações, tá? As equações quadráticas. Porém, um método geralmente é mais fácil para resolver uma determinada equação do que o outro, tá? Na videoaula eu vou indicar alguns métodos que eu julgo ser mais fácil para resolver aquele determinado exercício, mas você pode escolher o método que mais lhe agrada. Geralmente os dois dá para resolver as equações, tá? Encontre as raízes. Então aqui já coloquei as raízes, por quê? Porque a gente pode ter mais soluções do que uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, como o próprio nome diz, uma solução só, né? A equação do segundo grau, ou equação quadrática, nós vamos ter duas soluções. Essas soluções podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá? Pode ser duas soluções diferentes ou duas soluções iguais, certo? Então a equação que eu coloquei para a gente poder resolver será essa: x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Então aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver pelo primeiro método, conhecido como fórmula de Bhaskara, né? Criado pelo matemático indiano Bhaskara no século XII. Ele criou um método para resolver e 4 séculos depois, um outro matemático chamado Viète, né, um francês, ele conseguiu estruturar a resolução que Bhaskara fazia para as equações e transformou no que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Lembrando que é só no Brasil que a gente chama esse nome, nos outros países é chamado de forma resolutiva. No link está lá como chegar nesta fórmula, tá? Bom, então lá tem ax ao quadrado bx mais c igual a zero, porque é o conceito das raízes. Encontrar as raízes, a gente sempre vai fazer igual a zero, respeitando os métodos que foram desenvolvidos para nós, tá? Então, o primeiro método, independente do método, a gente vai ter que identificar os coeficientes, ou seja, as letras que estão multiplicando os números estão multiplicando as letras aqui. No caso, x ao quadrado, parece só x ao quadrado, lembrando que está sendo multiplicado por 1, né? Quando multiplica por 1 não altera, né? Inclusive as letras, né? 1 vezes x ao quadrado vai dar o próprio x ao quadrado. E o b será o menos 5, tá? Menos 5 aí. Opa, só coloquei o número, né? Então, o b é igual a menos 5, comparando com o exemplo que eu coloquei lá. E o C é igual a 6 positivo, tá? Então, pela fórmula de Bhaskara, geralmente a gente divide a fórmula de Bhaskara em duas etapas, né? No próximo slide eu vou mostrar ela completa, na videoaula está ela completa, mas geralmente a gente divide em duas etapas. Por quê? A primeira etapa a gente calcula o delta para identificar o número de soluções que esta equação pode ter, lembrando que pode ter até duas, e aí depois a gente calcula a segunda parte dela usando a letra, geralmente x, né? Então vamos lá, como que a gente faz o delta? B ao quadrado, então o número que eu identifiquei como b é o menos 5, certo? Menos 5 elevado a 2, menos 4 sempre vai aparecer, que é da fórmula, vezes o a, que é igual a 1 positivo, e vezes o c, que é igual a 6, tá? Então a gente resolve primeiro a potência, faz as multiplicações, depois faz a subtração. Equações, né? Então, expressões, melhor dizendo. Então, o problema da fórmula de Bhaskara não é necessariamente a fórmula de Bhaskara, e sim os temas, né, da matemática básica que talvez tenha dificuldade. Então, se tem dificuldade de resolver menos 5 ao quadrado, tem videoaulas aí no canal explicando essas etapas aí. Mas eu vou fazer como se você soubesse. Menos 5 multiplica menos 5 é igual a 25, positivo, certo? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6 dá 24, então vai ficar 25 menos 24. 25 menos 24 costuma dar 1. Então, o valor do delta é igual a 1. O que isso quer dizer? Se eu tenho o valor desse delta, que é chamado de discriminante, ele vai determinar o número de soluções que eu tenho. Se ele é igual a um número positivo, isso indica que eu tenho duas respostas diferentes. Se ele é igual a 0, tá? Eu tenho duas respostas iguais. E se ele dá um número negativo, isso implica dizer que eu não tenho
nenhuma solução nos números reais, tá? Porque como a segunda etapa é calcular a raiz, dos números reais nós não temos raiz de número negativo. Então, se a gente encontrar um número negativo, a gente diz que não tem solução nos números reais, tá? Bom, aí o que acontece? Agora a segunda etapa, que o objetivo de qualquer equação é encontrar quanto vale o x, tá? Então, a segunda etapa é calcular quanto vale essa letra x. Aqui o b ao quadrado menos 4ac a gente calculou na etapa anterior, não vamos calcular novamente, só vamos substituir os valores, tá? Então o valor do b que a gente fez lá é igual a menos 5, não foi? Na fórmula tem o menos b, o contrário de menos 5, o contrário de menos 5 é 5, tá? Aí tem lá mais e menos, a raiz do delta, não vou calcular de novo, porque a gente já calculou, a gente encontrou que é igual a 1. Isso tudo sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, certo? Como que a gente faz aqui? A gente primeiro calcula a raiz e depois faz a multiplicação lá, tá? Então, aqui vai ficar 5. Raiz de 1 é igual a 1, porque 1 elevado a 2 é igual a 1, então 1 vezes 1, 1, então vai ficar mais e menos 1, porque pode ser tanto positivo quanto negativo, né? E isso tudo, 2 vezes 1 é igual a 2. A partir daqui nós vamos separar as duas respostas. A primeira resposta eu vou usar uma raiz positiva, vou chamar de x1 assim, tá? Então vai ser 5 mais 1 dividido por 2, certo? E na segunda solução, na segunda resposta, eu vou usar o x2 aqui, eu vou usar a resposta negativa, ou seja, vai ficar 5 menos 1 dividido por 2, tá? Bom, resolvendo aqui, 5 mais 1 vai dar 6, 6 dividido por 2 é igual a 3, então essa é a primeira solução, ou raiz, tá? E 5 menos 1 é igual a 4, 4 dividido por 2 costuma dar 2. Então, esta é a segunda solução. E aí, se a gente substituir esses números lá na equação inicial, a gente vai encontrar zero como resposta, que é o conceito de raiz em matemática, certo? Então, a primeira solução pela fórmula de Bhaskara. A segunda solução vai ser o método conhecido como soma e produto, tá? Também dá para resolver qualquer equação. Eu vou usar a mesma coisa, né? A mesma equação para a gente comparar. Então, o A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 6, certo? Substituindo nesta fórmula aqui da soma, a gente vai ter o seguinte, ó, menos B, tá? Então, ao contrário, geralmente a gente inverte só o B, já dá para a gente fazer, né? Então, vai ficar 5 sobre 1, certo? Que é o valor do A. 5 sobre 1 é igual a 5. E o P, que é o produto, que é a multiplicação dessas duas raízes, né? Então, vai ficar 6 sobre 1, que a fórmula é C sobre A, tá? 6 sobre 1 vai dar o próprio 6. Então, como que resolve por esse método aqui? Nós vamos ter que fazer a soma nas duas raízes, que vai dar o número 5, e a multiplicação desses mesmos números, que eu vou usar lá em cima, tem que dar igual a 6, tá? Então, esse método aqui, geralmente a gente resolve mais rápido, não precisa fazer todo aquele processo da fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar 2 mais 3, que é igual a 5, a gente já resolveu, já sabe a resposta, né? E 2 vezes 3, que é igual a 6, tá? Então, aqui dificulta um pouco quando tem número negativo, quando tem fração, dá para resolver, mas é um pouco mais difícil. É mais adequado para raízes assim inteiras, né? Aí fica bem mais fácil de fazer, tá bom? Então, esses são os métodos. Agora nós vamos fazer alguns exercícios da ETEC e do Enem, tá? Bom, primeiro da ETEC, suponha aqui um terreno retangular de área igual a 4.225 quilômetros seja delimitado para se tornar uma nova reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede em 100 quilômetros a largura, ou seja,
100 km maior, tá? A mais, né? Que é exceder a mais. É uma equação que permite determinar esta largura x. Aí está lá as alternativas. Repara que todas elas têm o x elevado a 2, é uma equação quadrática. E também está igual a zero, a gente vai igualar a zero pela situação que a gente tem. E é muito comum ter problemas envolvendo área, né, para as equações ou funções quadráticas, tá? Bom, então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as medidas. Qual medida que ele deu para esse terreno retangular? Ele deu a medida x e falou que o comprimento excede a largura em 100, ou seja, aqui seria x mais 100 metros, tá? E o tamanho do terreno, ou seja, a área dele, é 4.225 quilômetros, tá? E aí como que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área, lembrando que a área do retângulo aí no caso é base vezes altura, né? Então aí a gente calculando as duas, a gente já consegue fazer. Eu vou colocar o x aqui primeiro só para ficar mais fácil para chegar na equação, tá? Mas tanto faz a ordem. Então vai ficar x que multiplica x mais 100. Isso será igual à área, igual ao tamanho do terreno, que será 4.225, certo? Como que a gente resolve aqui para chegar na equação? A gente vai aplicar a propriedade distributiva, né? A gente vai multiplicar x por x, certo? Já fizemos aí na parte das áreas, né? A vezes a dá ao quadrado, x vezes x é dar x ao quadrado, não é isso? E x vezes 100. Tá? Uma letra multiplicando pelo número, a gente só copia. Isso vai ficar igual a 4.225. Joga o 4.225 para dentro da igualdade, né, que está igual. Fazendo isso, a gente iguala a zero. Se ele está positivo, o contrário de positivo é negativo. Aí você já vai conseguir chegar na equação aí que descreve esta situação problema. Tá? Bom, a segunda é do Enem de 2016, também um exercício envolvendo área, tá? Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, para um para cada filho, tem 2 aí no caso. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha o formato convencional, como se observa na figura B, já a gente vai ver as figuras, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Tá? Então está aqui, ó, 7 metros maior do que a largura, certo? Os desenhos estão aqui, né? Esse é o formato A, retangular. A medida que é x aqui é x mais 7, porque é maior, né? 7 metros maior. E aqui está o segundo terreno, que é o que foi comprado. Então, a situação, a gente tem que analisar esse segundo terreno e fazer a mesma área. E aqui não é um triângulo, tá? É um pouco parecido com um triângulo, mas tem 4 lados. É um quadrilátero que não é convencional, tá? Bom, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais aí tá lá as alternativas. Se a gente observar aqui, né, a diferença entre esses valores é de 7 metros, né? A gente sempre vai observar isso porque ele falou que é 7 metros maior do que a outra. Então não dá para eliminar nenhuma alternativa, a gente vai ter que fazer aqui, pensar no problema. A primeira grande sacada aqui é observar que esse terreno 2, que aí tem todas as medidas, a gente consegue fazer a área, ele pode ser dividido em 2 triângulos. Esse primeiro triângulo aqui eu vou chamar de A1 e esse segundo triângulo eu vou chamar de A2. E qual que seria a área desse terreno não convencional? Seria a soma desses 2 pedaços, A1 e A2, tá? Então eu vou fazer aqui a primeira parte, vai ficar o A1, vai ser o seguinte, vai ser 15 metros vezes 15, que é 15 por 15, só que como é um triângulo, né, como a gente estudou nas aulas de geometria plana, a gente vai dividir isso aqui por 2, né, que é a área
triângulo. E o segundo que eu vou chamar de A2, vai ser 3 metros vezes 21, né, as medidas da base e da altura, dividido por 2, tá? Bom, faz aí os cálculos, a gente já fez. Nesse caso aí vai dar um número não exato, tá? Mas quando a gente somar os dois, vai dar um número inteiro. E aí depois você vai calcular a área total deste terreno 2. Como que vai ser o cálculo da área total? Vai ser a soma de A1, né, que é a área 1, mais o A2, certo? Então isso aí vai dar o total do terreno. E aí, como o exercício disse, o que está representado pela figura A tem que ter o mesmo tamanho, a mesma área, tá? Então, como que a gente calcula a área de um retângulo aí? Seria a base vezes a altura, tá? Então, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, x mais 7, certo? Vezes x. Isso vai ser igual à área total, ou seja, tem que estar igual. Bom, eu acho mais fácil você pegar as alternativas e substituir aqui, né? Então, por exemplo, uma das alternativas é 10 e 17, não é? Então, o valor do x seria 10 mais 17 dá 10 mais 7 dá 17 vezes 10. Multiplicando os dois tem que dar a área total, que é a soma dessas duas aqui. Eu acho mais fácil parar por aqui do que desenvolver e tentar ver. Então, testa as alternativas, aqui bater certinho o valor do x e os 7 metros a mais, vai ser a alternativa correta, tá? Nem precisa usar os métodos aí que a gente viu. Bom, agora Enem 2021. Esta questão é uma questão muito complicada, né? Porque ela envolve operações não convencionais aí que a gente precisa fazer para poder chegar nas equações aí. Então, na minha visão, é uma das questões mais difíceis de matemática que eu vi nos Enems aí, nos vestibulares do Enem recentemente, tá? Então, vamos com calma aí, hein? Enem 2021. Para a comunicação entre os dois navios é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso são consideradas a operação triângulo, que está aqui, e a operação estrela, que já a gente mostra ali embaixo, definidas sobre o conjunto dos valores reais por x estrela triângulo dá esta operação aqui, que é x ao quadrado mais x vezes y menos y elevado a 2, e a operação estrela é dado por isso daqui. Se for a operação de dois números ali, a gente faz x vezes y mais x, que é essa operação estrela. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B. Então, aqui tem que fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor. Um manda mensagem para o outro navio, né? De um para outro. Dado pela soma, a soma das duas maiores soluções da equação. Qual equação? A triângulo B, estrela, né? Triângulo estrela B triângulo A igual a 0, uma equação do segundo grau, tá? Bom, aí o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos estruturar essa ideia e fazer essa operação para ver qual a mensagem que vai dar. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios, tá? Bom, coloquei aqui de novo aqui, mas vou ler só a parte final, que isso aqui é repetição, tá? Um navio deseja enviar para o outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Então, aí a gente vai fazer no B igual a 1, resolver essa equação aí e ver qual a soma das duas raízes, tá? E aí, no final, o valor recebido pelo navio receptor será uma dessas aqui, que é a solução, a soma das soluções maiores das equações, tá? Questãozinha difícil, hein? Bom, primeiro vamos entender a operação x triângulo y, tá? E aí nós vamos ter que fazer a
a resolução da operação que eu já vou colocar aqui. Bom, vou colocar aqui do lado, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar A, triângulo, B, certo? Estrela, B, triângulo, A, igual a 0, certo? Então, vamos primeiro identificar esta parte aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, A, triângulo, B. Bom, o que a gente percebe aqui? Que basta substituir no lugar do A, no lugar do x o A e no lugar do y B. Então, para esta operação, vai ficar como? Vai ficar A ao quadrado mais AB menos B ao quadrado, certo? Só substituir para identificar esta operação aqui, a operação triângulo, tá? Na segunda operação é o contrário. O que é o contrário? B, triângulo A. Se a gente substituir no lugar do xb e no lugar do ya, a gente vai ter o seguinte: b ao quadrado mais ba menos a ao quadrado. Então, esta é a primeira operação que a gente vai realizar, tá? Na segunda operação, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que é uma operação um pouquinho diferente. A operação diz o seguinte, ó, vou colocar aqui de novo o que nós vamos ter que fazer e a gente vai deduzir até chegar, até reduzir um pouco aí, porque esse exercício a gente teria muitas etapas aqui de solução, né? Bom, a primeira está representando o x e a segunda representando o y, ou seja, as equações que a gente montou. Aqui eu só vou dar uma reduzida nesta operação para ficar um pouquinho mais fácil da gente fazer. Como o x aparece duas vezes, então eu vou colocá-lo em evidência. E aqui dentro do parênteses eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dois termos conforme eu multiplico e volto aqui. Então no primeiro termo era x e y, eu tirei o x, só ficou o y, né? Então ficaria x vezes y, vai dar xy, mais x. Então, não alterou nada, eu tenho que multiplicar por quê? Por 1, né? Então, multiplicando por 1, volta nisso. Então, só para entender, x vezes y dá xy e x vezes 1 vai dar o próprio x. Agora, pegando esta parte, eu vou substituir as duas equações que a gente fez. Na primeira vai ser o x e na segunda vai ser o y, tá? Que é o que a gente escreveu. E na segunda a gente tem que pensar no mais 1 também. Então, substituindo, como é que vai ficar, ó? A operação A, triângulo B, fizemos no slide anterior. Então, vai ficar A ao quadrado, né, mais AB menos B elevado a 2. Isso é o que está no slide anterior. Aí a operação estrela, certo? Aí vamos colocar o valor do y, que é o B triângulo A. Ou seja, vai ficar assim, vai ficar B ao quadrado, né, mais BA, certo? Menos A elevado a 2 e mais o 1, né? Que eu coloquei ali para reduzir, para ficar um pouquinho mais fácil, certo? Então, isso que nós vamos ter que resolver. Isso tudo igual a 0 também, tá? Tudo igual a 0. E agora, o que a gente vai fazer aqui nesta etapa? Ele falou que tem um valor de entrada para dar a mensagem atenção. Qual é o valor numérico? B igual a 1. Então, nós vamos substituir B igual a 1. E vamos ver o que dá para fazer. Então, na primeira parte aqui vai ficar A ao quadrado. E aqui vai ficar mais A vezes 1, que o B é igual a 1, menos 1 elevado a 2. Aí a estrela e a segunda etapa, B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais 1 vezes A, menos A elevado a 2, mais 1, fechando parênteses, igual a 0 aqui. Bom, não sei se deu para perceber, nós vamos ter duas equações para resolver, né? A primeira equação vai ser A ao quadrado, 1 vezes A vai dar o próprio A, então vai ser mais A menos 1, né? Porque 1 vezes 1 costuma dar 1, certo?
e aí tem a operação estrela. Vou fazer pela ordem, vou começar primeiro pelo a ao quadrado, né, para já ficar na ordem, para a gente não se confundir na hora de fazer os coeficientes. Então vai ficar a ao quadrado. 1 vezes a vai dar o próprio a, então vai ficar mais a aqui. E 1 vezes 1 dá 1, com mais o outro 1 que tem da parte da operação, vai ficar 2. Então vai ficar mais 2 igual a 0. Bom, aí o que diz o exercício? Que a gente vai ter que fazer a soma das raízes maiores, né? Então nós vamos fazer a soma da primeira equação, vai dar 2 raízes, da segunda equação vai dar mais 2, ou seja, no total serão 4. Então nós vamos pegar a maior de cada, tá? Então eu dividi aqui esse exercício em 2 etapas, para fazer a primeira solução e para fazer a segunda. A primeira solução, o melhor método para esta equação aí, né, é usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, porque não vai dar uma raiz exata, então fica difícil de fazer pelo método de soma e produto. Então, vou deixar indicado aqui, vocês já tentam fazer, ó. Então, b ao quadrado, então vai ficar 1 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes o menos 1 aqui. Então, toma cuidado aí com o sinal, tá? Na hora de fazer. Bom, resolve. Não vai dar uma raiz exata, tá? Nesse caso aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever a equação usando a segunda etapa, que o objetivo é calcular o valor de x, não é? Então, aqui é menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que você vai calcular ali, só substituir o valor aqui, e 2 vezes 1 vai dar o próprio 2, ou seja, resolve aqui e coloca o valor do delta aqui. Não dá para fazer muita coisa aí, porque não vai dar uma raiz exata, tá? Então, só deixa indicado. Então, essa vai ter 2 soluções, a maior e a menor. A maior nós vamos usar o mais, tá? Bom, na segunda eu acho mais fácil fazer pelo método da soma e do produto, que a gente viu o segundo método. Por isso que eu coloquei esse exercício, que aí dá para usar os dois, aí você já vê qual que você tem mais facilidade. Então, a soma é dada pela seguinte forma, né? Menos b sobre a, né? E o produto é dado por c sobre a, tá? Vou substituir aí você tenta resolver, tá? Então, a primeira vai ficar menos 1 dividido por menos 1, tá? Toma cuidado aí com o sinal, hein? E aí, vai encontrar o valor e vai tentar achar a soma das 2 raízes, tá? E a segunda fórmula, né, para achar os pais aí, vai ser o que? Vai ser 2 sobre menos 1, certo? Aí vai dar a solução aí para a equação, né? E aí você vai achar os pares aí, certo? Bom, então resolvendo, aí você vai encontrar, toma cuidado com os sinais para não trocar aí, né, não fazer errado. E aí você vai encontrar as soluções, daqui nós vamos tirar uma outra solução maior, tá? E a última etapa desse exercício, que é muito difícil, vai ser a soma das raízes maiores. Eu vou deixar indicado aqui, aí você confere. E se não conseguir fazer pelo soma e produto, a segunda parte do exercício, pode fazer por Bhaskara também, não tem problema. É só uma sugestão, tá? Bom, então a primeira solução maior da primeira equação vai ser menos 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Essa vai ser a maior que você vai encontrar lá, tá? Na segunda equação, você vai encontrar o 2 positivo como solução, tá? E aí nós vamos ter que fazer a soma dessas 2 raízes para saber qual é o valor numérico que vai ter nesta mensagem codificada. Aqui é uma soma de fração, então vou transformar aqui isso aqui já com denominador 2. O que é 2? É 4 dividido por 2, não é? Então, nós vamos colocar ele aqui, aí você já tenta fazer a soma final. Então, vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? Mais 4 sobre 2, 4 sobre 2, que dividindo vai dar o 2, certo? Então, na hora de fazer a soma, lembrando, o primeiro com o primeiro, e o 2 aqui a gente só mantém, tá? Nesse caso da raiz de 5, como não é a raiz exata, você só vai fazer menos 1 mais 4,
e colocar a raiz de 5 depois, que você vai reparar que as alternativas, a maioria tem uma raiz não exata, e o 2 a gente só mantém, certo? Então é isso para a aula de hoje. Esse exercício eu achei muito difícil, né? Mas é bom que dá para dar uma treinada nos métodos, aí você vê qual método que mais lhe agrada, tá bom? A próxima semana a gente continua os temas aí do Enem/ETEC aí, tá bom? Um abraço a todos, até!